Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este caminho de mesa belíssimo. Olha que lindo que ele é. Todo confeccionado com os produtos Círculo. Uma peça bastante econômica, gente. Com um novelo do Barroco Natural, número 4, você consegue confeccionar 2 caminhos desse. E ainda vai sobrar um pouquinho de linha. Muito econômico mesmo. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal. Se inscrevendo, né? Adicionando o sininho. Assim que você se inscreve, você adiciona o sininho. Adicionando o sino, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar. Desde já agradeço a todos de coração. Vamos agora para a nossa aula. Para confeccionar essa peça, nós vamos estar usando aí, gente, uma tesoura, uma agulha 2,25. Aqui eu tô passando o material da base, tá? Porque depois das flores eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou usar a Duna 9392, a Duna, certo? Na cor 9059. Vou usar o Max Color, é uma sobrinha que eu vou usar, viu, gente? Muito pouquinho, 7311, e o Barroco Natural, número 4, certo? De 700 gramas. Com o novelinho de 700 gramas, você consegue confeccionar 2 centros de mesa, 2 caminhos de mesa desse, tá? A peça, depois de pronta, ela vai ficar com 45 centímetros de largura por 1,5 m de comprimento. Para fazer esse caminho, a gente vai iniciar um cordão de 123 correntinhas, certo? Eu vou pular 4 correntinhas e vou laçar a quinta com um ponto alto. E vou sobrepor dentro de cada correntinha de base um ponto alto. Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Trabalhamos 123 correntinhas. Essas 4 correntinhas vai fazer a vez de uma argolinha, tá? Então, a gente vai ter um total de pontos altos de 119 pontos altos. Então, você vai sobrepor dentro de cada correntinha de base um ponto alto. Então, eu venho, gente, trabalhando ponto sobre ponto. Lembrando que na peça pronta nossa, a gente fica com 119 pontos na reta, tá? Eu vou fazer ele menorzinho para ficar melhor para mostrar aqui. Porque nas retas não tem aumento, sempre a mesma sequência de repetições do começo ao fim na reta. Agora, chegamos no nosso último pontinho. Eu vou trabalhar 4 correntinhas, 3, 4, e eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho aqui do outro lado, laço e fecho com ponto baixíssimo. Então, olha, eu tenho uma argolinha de 4 correntinhas de um lado e de 4 correntinhas do outro, e 119 pontos no meio. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto, olha. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições até o finalzinho da carreira. Chegamos no último pontinho, a gente agora vem dentro dessa argolinha de base e vamos sobrepor dentro dessa argolinha 12 pontos altos. Então, a gente vem trabalhando ponto sobre ponto e dentro dessa argolinha a gente vai trabalhar 12 pontos altos. Trabalhamos os 12 pontos altos, agora a gente vem aqui, olha, do outro lado, e vamos trabalhar novamente ponto sobre ponto, certo? Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto, tendo um total de 119 pontos altos na reta. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, certo? Eu vou vir dentro dessa argolinha e, novamente, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 12 pontos altos. Chegamos no último pontinho, olha, a gente trabalhou 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, a gente tem 12 pontos altos de um lado, 12 pontos altos do outro e 119 pontos em cada lado, certo? Feito isso, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho, que é as 3 correntinhas, e conto 1, 2, laço a terceira de cima para baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com cordão de 4 correntinhas. 3 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto e uma para espaço. Aí, eu venho aqui, olha, pulo um de base e laço o próximo. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e no próximo, um ponto alto. E assim eu vou fazer essa sequência de repetições até eu chegar ao finalzinho da nossa reta. Então, gente, na reta dos dois lados, a gente vai trabalhar a mesma sequência de repetições. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Chegamos no nosso meio círculo, a gente vai trabalhar uma correntinha, só que aqui a gente não pula nem um pontinho de base. Você vai sobrepor em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto com uma correntinha de espaço de um ponto para o outro. Então, aqui a gente vai ter o total de 12 pontos altos, mas com espaço de uma correntinha de um para o outro. E assim a gente vai fazer todo esse contorno desse meio círculo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, sem pular nenhum pontinho de base. Então, olha aqui, olha. Trabalhou todo o contorno do meio círculo, novamente chegamos na nossa reta do outro lado, é uma correntinha a mesma coisa, a diferença é que você pula um pontinho de base. E assim você vai fazer essa sequência de repetições até o finalzinho da nossa reta, chegou no meio círculo, você faz a mesma coisa que você fez desse lado. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E nas retas, uma correntinha, pula um pontinho de base, certo? Então, vamos concluir a nossa carreirinha. Então, a gente veio trabalhando, olha, uma correntinha, pulando um de base e um ponto alto. Chegamos no nosso meio círculo novamente, você trabalha uma correntinha normal e não pula nem um pontinho de base. Então, você vai fazer aqui nesse meio círculo a mesma sequência de repetições que você fez do outro lado. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Chegamos aqui no nosso último pontinho, eu faço uma correntinha. Olha, então, a gente iniciou com 4 correntinhas. Eu conto 1, 2, laço a terceira, porque 3 fez a vez de um ponto alto e uma fez a vez do espaço de um ponto para o outro. Eu vou subir com 3 correntinhas, certo? Olha, aí eu vou vir em cima dessa correntinha de base e vou sobrepor um ponto alto. Em cima do meu ponto alto de base, ponto sobre ponto. No próximo espacinho, um ponto alto. Então, nessa reta, eu vou até o finalzinho da reta, fazendo esta mesma sequência de repetições. Ponto sobre ponto, um ponto alto. Ponto sobre ponto e no espacinho, um ponto alto, certo? E assim a gente vai repetir até o finalzinho da nossa reta. Então, vamos lá. Chegamos no último pontinho, olha, nós chegamos na reta do nosso meio círculo. Eu venho nesse primeiro espacinho de base e vou sobrepor 2 pontos altos. Olha, volto no mesmo espacinho de base, 2. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, olha, 1 ponto. Aí, eu vou no próximo espacinho, um ponto alto, certo? Aí, eu venho e trabalho ponto sobre ponto. Vou no próximo espacinho de base e vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Certo? Olha, vou no próximo, olha, ponto sobre ponto. E no próximo, um ponto alto. Deixa eu puxar bem aqui. E ponto sobre ponto. Então, aqui, olha, a gente intercalou, olha, 2 pontos altos no próximo 1, 2 pontos altos no próximo 1. Agora, nós vamos fazer, nesses 2 espacinhos de base, a sequência de repetições de 2 pontos altos em cada espacinho de base. Olha, 1, 2. Vou trabalhar ponto sobre ponto, vou no próximo espacinho de base e trabalho 2 pontos altos. 1,
2, certo? Agora, eu trabalho ponto sobre ponto. E vou no próximo espacinho e trabalho um ponto alto. Agora, no próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Eu vou fazer a mesma sequência desse lado que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Então, nesses 2 espacinhos de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro de cada espacinho de base. Olha, eu vou no próximo espacinho, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, volto no mesmo espacinho. 2, ponto sobre ponto, olha, ponto sobre ponto, certo? Olha, e vou no próximo e trabalho 2 pontos altos. 1, volto no mesmo espacinho de base. 2, ponto sobre ponto, agora eu vou intercalar novamente. Um ponto alto no próximo 2, um ponto alto e no próximo 2. Então, olha aqui, gente, no primeiro espacinho de base, eu trabalhei 2 pontos altos, ponto sobre ponto no próximo 1, ponto sobre ponto no próximo 2, ponto sobre ponto no próximo 1, ponto sobre ponto, olha que eu fiz 2, ponto sobre ponto e 2, tá vendo? Aí, no próximo do meinho, eu trabalhei um ponto alto, ponto sobre ponto 2, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, aí eu intercalei. Um ponto alto, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto e 2. Chegamos novamente na nossa reta, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, e dentro de cada espacinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, gente, olha, desse pontinho, onde você começa o primeiro pontinho dentro do meio círculo, até o último, então, aqui nessa volta, a gente tem 33 pontos altos, tá? Agora, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalhou do outro lado, olha. Ponto sobre ponto, em cima de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto alto. Vai em cima do seu ponto alto de base, ponto sobre ponto, e no espaço de correntinhas, você vai trabalhar um ponto alto. E assim a gente vai fazer toda a nossa reta. Olha, aqui a gente vai vir dentro do espaço, gente, do primeiro espacinho, novamente, do outro lado do nosso trabalho. Eu vou sobrepor 2 pontos altos. 1, volto no mesmo espacinho de base, 2. Vou trabalhar ponto sobre ponto, certo? Aí, no próximo espacinho, eu trabalho um ponto alto. Olha, um ponto alto. Venho e trabalho ponto sobre ponto. No próximo espacinho, eu vou trabalhar um ponto alto. Certo? Não, gente, eu trabalhei 2 pontos altos no primeiro espacinho, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto. Agora, são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Ponto sobre ponto. Agora, eu trabalho um ponto alto no próximo espacinho de base. Olha, um ponto alto. Ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer uma sequência de repetições de 2 pontos altos dentro de cada pontinho de base. Então, nesses 2 espacinhos, a gente trabalha 2 pontos altos. Então, olha aqui, olha, 2 e no próximo 2. Agora, aqui a gente trabalha um pontinho. E ponto sobre ponto, certo? Então, vai ficar, olha, 2 de um lado com 2 pontos altos dentro de cada espacinho de base, um no meio, e desse lado você vai preencher esses 2 espacinhos também, com 2 pontos altos dentro de cada espacinho de base. Então, preenchemos os 2 espacinhos, olha, tá vendo? Tem um pontinho no meio, 2 espacinhos de um lado, 2 do outro, preenchido com 2 pontos altos cada um. Agora, a gente vem aqui, olha, nesse próximo espacinho, um ponto alto, ponto sobre ponto, certo? No próximo, 2 pontos altos. 1, volto no mesmo espacinho de base. 2, certo? E ponto sobre ponto. Feito isso,
eu trabalho no próximo um ponto alto. Ponto sobre ponto. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, nesse meio círculo, nós vamos ter um total de 33 pontos altos, certo? Então, dos dois lados, a gente vai ter 33 pontos altos no meio círculo. Emendamos com um ponto baixíssimo a nossa carreira, agora eu subo com 3 correntinhas e vou trabalhar a nossa reta, sempre a reta é ponto sobre ponto. Então, a gente vem trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você trabalhou um ponto alto. Chegamos agora aqui na nossa reta. A partir do pontinho que está na reta, certo? Você vai trabalhar 4 pontos altos. Olha, 1, 2, 3 e 4. Certo? Você trabalhou 4 pontos altos, contando o primeiro pontinho que fica na nossa reta. Olha, 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, você vai sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, voltou lá, um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, você vai trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E no próximo, você vai sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Então, esse meio círculo, você vai trabalhar com a mesma sequência de repetições, certo? Olha, 1, 2, 3. Peraí, 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. Então, você vai fazer todo o meio círculo com a mesma sequência de repetições. 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. Então, aqui a gente começou o nosso meio círculo, né? Com 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. E finalizamos aqui, olha, com 3 pontos altos. Tá vendo? Olha, temos um aumento. E aqui, olha, 1, 2, 3... Você vê que está dentro do nosso meio círculo. E na reta, a gente vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado. Ponto sobre ponto novamente. Chegamos no nosso meio círculo novamente, ó, você vê que o primeiro pontinho, olha, tá vendo? Olha. Então, aí você trabalha novamente. 1, 2, 3, 4, um aumento. E assim você vai fazer todo o contorno desse meio círculo, a mesma sequência de repetições que você fez do outro lado. 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, do mesmo jeito, a gente veio, olha, com um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, e finalizamos com 3 pontinhos. Olha, aqui tá o aumento e os 3 pontinhos. Eu venho no meu primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, e fecho a minha carreirinha, olha aqui, certo? Feito isso agora, gente, eu vou trabalhar com 4 correntinhas, porque 3 vai fazer a vez de um ponto alto, certo? E uma vai fazer a vez do espacinho. E, novamente, a gente vai trabalhar toda a nossa reta, olha, com uma correntinha, vamos pular um pontinho de base, um ponto alto, certo? Então, aqui na reta é a mesma coisa do começo ao fim, certo? Uma correntinha, pula um pontinho de base, um ponto alto. E assim a gente vai até o finalzinho da nossa reta. Então, aqui na nossa reta, a gente veio trabalhando, olha, um ponto alto, uma correntinha, pulou um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulou um de base, um ponto alto. Chegamos no nosso meio círculo, a gente vai somente acrescentar mais uma correntinha, olha, uma, duas, e vamos pular um pontinho de base, olha. Então, no meio círculo, a gente vai fazer todo o contorno dele. 2 correntinhas, olha, pulo um de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um de base, um ponto alto. Então, gente, olha, na nossa reta, nós trabalhamos um ponto alto, uma correntinha, pulou um de base, certo? Em toda a reta. No meio círculo, a gente vai apenas acrescentar mais uma correntinha. Então, fica
duas correntinhas, pulo um de base, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um de base, um ponto alto, fazendo todo o contorno do meio círculo. Na reta, você vai repetir a mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha, e depois do outro lado, duas correntinhas e um ponto alto, sempre pulando um de base, tanto faz nas duas retas como nos dois meio círculos. A quantidade de pontos de pular é a mesma coisa, é um pontinho. Na reta, uma correntinha e no meio círculo, duas correntinhas. Então, olha aqui, chegamos no pontinho final, certo? Duas correntinhas. Eu venho aqui, olha, conto uma, duas, laço a terceira, que faz a vez de um ponto alto, e uma correntinha. Agora, aqui na nossa reta, a gente vai subir com três correntinhas novamente, uma, duas, três. Então, você viu, gente, que a quantidade de pontos que a gente pulou foi a mesma em todo o contorno. A diferença é que no meio círculo a gente acrescentou uma correntinha a mais. Então, aqui ficou duas e nas retas uma. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Dentro de cada espacinho de base, um ponto alto. E ponto sobre ponto, certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui, olha, tá vendo? Então, nas retas é sempre a mesma, quando é ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. E quando tem uma correntinha de um ponto alto para o outro, a gente sempre vai sobrepor naquele espacinho um ponto alto, porque estamos trabalhando as retas, não pode ter aumento, certo? Então, vamos fazer a nossa reta. Ponto sobre ponto, um ponto alto. Ponto sobre ponto, um ponto alto. Chegamos no meio círculo. Agora, nesse espacinho do meio círculo, onde a gente tem duas correntinhas, nós vamos trabalhando dois pontos altos em cada espacinho. Olha, um, volto no mesmo espacinho, dois, ponto sobre ponto, e novamente, dois pontos altos no mesmo espacinho de base. Olha, um, volto no mesmo espacinho de base, olha, dois. Então, gente, dos dois lados, na reta, você vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto no espacinho de base, ponto sobre ponto, um ponto alto. E no meio círculo, você vai fazer a mesma sequência de repetições dos dois lados. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. Ponto sobre ponto, dois pontos altos, certo? Fazendo todo o contorno do meio círculo. Nas retas, sempre a mesma coisa. Chegou do outro lado, tudo que você fez desse lado aqui, você vai repetir no outro meio círculo. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha, eu venho aqui nas três correntinhas, conto uma, duas, laço a terceira, de cima para baixo, certo? Com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com três correntinhas. E vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto até o finalzinho da nossa reta. Então, a gente veio trabalhar na nossa reta, ponto sobre ponto. Chegamos aqui, olha, no primeiro ponto do meio círculo, certo? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar agora 5 pontos altos dentro do meio círculo, ponto sobre ponto. Então, dentro do nosso meio círculo, trabalhamos 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, volto no mesmo pontinho, 2. Novamente, agora eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, eu trabalhei novamente 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, olha, tá vendo? Temos o último ponto de aumento, olha, e concluímos o meio círculo com 5 pontos altos. Olha, tá aqui o aumento, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos na nossa reta. Você vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado, ponto sobre ponto. Então, a gente veio trabalhando ponto sobre ponto, olha, chegamos do outro lado no nosso meio círculo, novamente, a gente vai trabalhar, ó, 5 pontos altos, ponto sobre ponto, olha, estamos no primeiro pontinho do meio círculo. Vamos agora com 5 pontos altos. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado no meio círculo. São 5 pontos altos e um aumento, que
que são 2 pontinhos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer a mesma coisa. Chegamos aqui no último pontinho, você vê, olha, o aumento e temos 5. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base com um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazer todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, nós vamos trabalhar uma carreirinha de pontos baixos, ponto sobre ponto, fazendo todo o contorno. Cheguei aqui no meu último pontinho, eu venho no primeiro pontinho inicial, vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou trabalhar 4 correntinhas. 3, 4. 3 vai fazer a vez de um ponto alto e uma vai fazer a vez de espaço. Você pula um pontinho de base e vem no próximo, um ponto alto. E assim você vai fazer toda a sua reta, uma correntinha, pula um de base, um ponto alto. E você vai fazer todo o contorno, gente, a mesma coisa que você fez nessa carreirinha. Na reta, você vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha, pula um de base. Um ponto alto, uma correntinha, pula um de base. E no meio círculo, você vai trabalhar 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto, pula um de base. Então, aqui a gente vai trabalhar uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, sempre pulando um de base. Então, a gente vai fazendo uma correntinha, um ponto alto, pulou um de base. Agora, chegamos no meio círculo, você trabalha 2 correntinhas e pula um de base, certo? Aí, Agora, a gente vai fazer no meio círculo, 2 correntinhas, pula um de base. 2 correntinhas, um ponto alto, pula um de base. Então, meio círculo é essa sequência de repetições. Você vê que é a mesma coisa que a gente fez nessa carreira anterior. Na reta, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulou um de base. E no meio círculo, 2 correntinhas, pulo um de base e um ponto alto. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Lembrando que nas retas a gente trabalha uma correntinha e nos dois lados, meio círculo, 2 correntinhas. Agora aqui, gente, olha, presta bem atenção. 2 correntinhas, vamos pular um de base, olha, vai ficar um pontinho, como que aqui vai ficar sem pular? Então, a gente vai arrematar esse pontinho. Como? Você vai levar a agulha nele, nesse e nesse, certo? Vai laçar os dois juntos, transformando em um só ponto. Olha, tá vendo? Aí ficou no ponto da reta. Porque senão, olha, se você laça esse pontinho aqui, aí como que você vai fazer 2 correntinhas? Aí vai dar muito ponto. Então, nesse pontinho que sobra aqui, você vai arrematar ele. Novamente, eu vou mostrar como eu fiz. Então, olha aqui, se eu fosse pular só um pontinho e laçar esse, como que você ia trabalhar 2 correntinhas para pôr aqui, certo? Aí ia embabadar o seu trabalho. Então, você faz isso, vem nesse, olha, e tira os dois em um, transformando 2 pontos em um só. Tá vendo? Olha, aí fica na reta do nosso trabalhinho, tá? Aí, você continua novamente trabalhando uma correntinha, pula um pontinho de base, uma correntinha. Olha, você vê que você nem percebe que você arrematou o pontinho, olha. Você nem vê que você trabalhou 2 pontos em um, certo? Aí, você vai continuar novamente. Uma correntinha, um ponto alto, um de base. Uma correntinha, um ponto alto, um de base. Então, olha aqui, chegamos no último pontinho da nossa reta. Você vê que você arremata o pontinho lá, olha, dá certinho, olha, o pontinho da reta. Tá vendo? Agora, você começa o meio círculo novamente, com 2 correntinhas e pulando um de base, certo? Olha, 2 correntinhas, pulo um de base, e assim a gente vai fazer todo o contorno do meio círculo novamente. Então, olha aqui, gente, chegamos no contorno, no final do contorno do meio círculo, novamente, olha, tá vendo? Nós temos 3 pontinhos, tá? Se eu laçar esse, vai estar sobrando 2 pontinhos pra gente concluir. Então, para não pular os 2 pontinhos, olha, a gente faz isso aqui, ó, novamente. Leva a agulha por baixo, desce e desce. Feito isso, você laça o seu ponto alto, olha, tá vendo? Transformando 2 em 1. Olha aqui. E você nem percebe, tá vendo? Aí, você faz 2 correntinhas e conclui a carreirinha. Conta 1, 2, laça a terceira correntinha de cima para baixo e
e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai subir com 2 correntinhas e novamente você vai fazer a sua reta com a mesma sequência de repetições. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto e dentro de cada espacinho de base da correntinha, você vai sobrepor um ponto alto. Então, fica ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. E assim você vai até o finalzinho da reta. Então, a gente veio fazendo a nossa reta, olha, ponto sobre ponto, um ponto alto. Chegamos no nosso meio círculo. Agora, aqui, gente, nós vamos intercalar. No primeiro espacinho de base do meio círculo, eu vou sobrepor 2 pontos altos. Olha, volto no mesmo espacinho de base, 2. E trabalho ponto sobre ponto, certo? Vou no próximo espacinho e vou sobrepor um ponto alto, certo? Ponto sobre ponto. E no próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2, e vou trabalhar ponto sobre ponto, certo? Agora, então, nesse meio círculo dos 2 lados, na reta a gente trabalha, olha, ponto sobre ponto, no espacinho um ponto alto. No meio círculo, a gente vai intercalar, olha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, um ponto alto. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, um ponto alto. Então, você vai intercalar. Em um dos espacinhos de base, você trabalha 2 pontos. No próximo, 1. No próximo, 2, no próximo, 1. Então, você vai intercalando, fazendo todo o contorno do meio círculo. Olha, então, a gente vem intercalando, olha, 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, 1, certo? Chegamos na nossa reta, novamente, ponto sobre ponto, certo? Você trabalhou ponto sobre ponto, chegou do outro lado no meio círculo, você vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez desse lado. 2 pontos altos, no próximo 1, no próximo 2, no próximo 1, no próximo 2. Então, os 2 lados do meio círculo, a mesma sequência de repetições. E nas retas também. Dentro de cada espacinho de base, um ponto alto, ponto sobre ponto e um ponto alto. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vem no primeiro pontinho inicial, conta 1, 2, laça a terceira com um ponto baixíssimo, certo? Olha, fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer essa carreira, gente, vamos subir com 3 correntinhas. Nós vamos fazer todo o contorno, a reta e o meio círculo com a mesma sequência de repetições. Ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha, nós vamos trabalhar somente pontos altos, sem aumento, nos 2 lados que tem o meio círculo. Então, é uma carreira de pontos altos, ponto sobre ponto. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, ponto sobre ponto, certo? Chegamos no nosso último pontinho, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou concluir a minha carreirinha com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar a pontinha, certo, gente? Vou puxar e amarrar, e essa pontinha a gente vai vir escondendo. Você pode esconder ela nessa segunda argolinha do ponto, ó. Você reserva essa e vem passando essa pontinha na segunda argolinha até cobrir toda a pontinha. Porque a próxima carreirinha, a gente vai vir trabalhando uma carreira de pontos altos, aí ela fica bem presa, não tem problema de escapar e desmanchar aí. Então, olha aqui, gente, para vocês verem, o trabalho fica abertinho, olha, tá vendo? Então, essa quantidade de pontos é a quantidade exata para o nosso meio círculo ficar bem abertinho. Então, agora, a gente vai fazer todo o contorno com uma carreira de pontos baixos com a linha Max Color na cor marrom 7311, certo? Então, agora, gente, a gente vai vir no primeiro pontinho da nossa reta, olha, tá vendo? Você segue nesse pontinho que fica bem na retinha do primeiro ponto da reta do nosso trabalhinho. Então, você vai vir aqui, vai prender a sua linha, certo? Então, vamos lá, conferindo novamente, é no próximo pontinho. Eu vou começar com um ponto baixo. E vou fazer todo o contorno ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Então, agora, a gente vai trabalhar uma carreirinha de pontos baixos, ponto sobre ponto.
Então, agora a gente veio fazendo todo o contorno, chegamos no nosso último pontinho, a gente vem no primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai trabalhar 3 correntinhas, olha, que faz a vez de um ponto alto. E vamos trabalhar 5 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3, olha. 4 e 5. Feito isso, você vai trabalhar um cordão de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, certo? Vai contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e vai laçar o 6º pontinho. E vai trabalhar mais 5 pontos altos. 1, olha, 5 pontos altos, novamente 5 correntinhas, pula 5 pontinhos de base, 1, 2, 3, 4, 5 e laça o 6º. Então, assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. 5 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 5 correntinhas, pula 5 de base, 5 pontos altos. 5 correntinhas, pula 5 pontinhos de base, 5 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente veio trabalhando, gente. Eu falei 5 correntinhas, não é, são 6 correntinhas, tá? Olha aqui, ó. 5 pontos altos, 6 correntinhas, pula 5 de base. 5 pontos altos, 6 correntinhas, pula 5 de base. Aí, você chegou no último pontinho, você vem aqui, olha, emenda com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, corta uma pontinha e agora a gente vai vir trabalhando com a linha verde, certo? Então, olha aqui. Então, você vai fazer todo o contorno. 5 pontos altos, 6 correntinhas, 5 pontos altos, 6 correntinhas, sempre pulando 5 de base também, tá? Agora, gente, com a linha duna verde, olha, nós temos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular 2, eu vou laçar o 3º ponto alto com um ponto baixo, certo? Trabalhei o ponto baixo, e eu vou vir dentro desse primeiro espacinho de base e vou sobrepor 5 pontos altos, olha. Então, aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5, certo? Eu vou trabalhar agora 3 correntinhas e vou voltar no mesmo espacinho de base, trabalhando mais 5 pontos altos. Então, eu trabalho 3, vou voltar no mesmo espacinho de base com 5 pontos altos. Gente, não são 5 pontos altos, então, você trabalha, olha, pula 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. Vem dentro da primeira argolinha de base, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalha 3 correntinhas e volta no mesmo espacinho de base com mais 6 pontos altos. Trabalhei os 6 pontos altos, olha, 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos. E eu venho em cima dos 5 pontinhos de base, pulo o primeiro, o segundo, laço o terceiro com um ponto baixo. Feito isso, eu vou pro próximo espacinho de base, olha, direto, sem espaço de correntinhas, trabalhando mais 6 pontos altos. Eu trabalhei 6 pontos altos, agora aqui, olha, eu trabalho 5 pontos altos, porque a gente vai intercalar, olha. Em um dos espacinhos de base, a gente trabalha 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos. No próximo, 6 pontos altos, 5 correntinhas e 6 pontos altos. Então, a gente vai intercalar. Em um dos espacinhos com 3, no próximo 5, no próximo 3, no próximo 5, certo? 5 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e, novamente, vou sobrepor 6 pontos altos. Trabalhei os 6 pontos altos, eu pulo 2 de base, laço o terceiro com um ponto baixo. Feito isso, eu vou para a próxima argolinha e vou trabalhar novamente. 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos. Novamente, olha, 1, 2, 3,
um ponto baixo, e vou pro próximo fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai intercalar, olha, 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos, um ponto baixo no meio. Agora, no próximo, 6 pontos altos, 5 correntinhas, 6 pontos altos. No próximo, 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos. Nesse agora, a gente trabalha 6 pontos altos, 5 correntinhas e 6 pontos altos. Então, você vai fazer todo o contorno, vai intercalar, certo? 3 correntinhas, 5. 3 correntinhas e no próximo 5. Nós temos que ter par, viu, gente? Números pares, todo o contorno, porque a gente vai pular na hora de fazer as florzinhas, a gente pula um e laça o próximo, pula um e laça o próximo. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Chegamos no nosso último, aí você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, né? Corta uma pontinha e a pontinha você esconde entre os pontos no avesso. Então, a gente intercalou, olha, 3 correntinhas, no próximo 5. 3 correntinhas, no próximo 5. 3 correntinhas, no próximo 5. E assim a gente faz todo o contorno, certo? 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos, 1 ponto baixo. 6 pontos altos, 5 correntinhas, 6 pontos baixos, certo? 1 ponto baixo. 6 pontos altos, desculpa. 6 pontos altos, 3 correntinhas, 6 pontos altos, pula 2 pontinhos e no do meio, 1 ponto baixo. E assim a gente faz todo o contorno. Agora, a gente vai vir trabalhando as nossas florzinhas do bico. Agora aqui, gente, esse de 3 correntinhas a gente pula, vai trabalhar no que tem 5 correntinhas, certo? Você vem aqui, nesse primeiro pontinho, olha, nós temos 6 pontinhos, você conta 1, 2, 3, 4, 5, no último pontinho do de 6. Você vai vir aqui e vai laçar a linha natural, certo? Com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vem, faz uma correntinha. Vem dentro do espacinho de base 5 correntinhas e trabalha um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo, agora você vai trabalhar um cordão de 10 correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai virar e laçar a primeira correntinha inicial, olha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, certo? Fechou o ponto baixíssimo, você solta para você não trabalhar do avesso os pontos, certo? Feito isso aqui, olha, você vai vir dentro do meio do círculo, ó, formamos um pequeno círculo, e vai sobrepor 2 pontos baixos. 1, 2. Trabalhou os 2 pontos baixos, agora você vai trabalhar 10 pontos altos. Então, olha aqui, gente, trabalhamos um ponto baixíssimo, certo? Fez uma correntinha, veio dentro do primeiro espacinho de base, um ponto baixo. Trabalhamos 10 correntinhas, viramos e laçamos a primeira inicial com um ponto baixíssimo. 2 pontos baixos. Agora, não é 10 pontos altos, gente, é 9 pontos altos. Trabalhou 9 pontos altos, você faz uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor novamente 9 pontos altos, certo? Então, trabalhamos 9 pontos altos, uma correntinha e novamente 9 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito isso, você volta aqui, olha, e trabalha 2 pontos baixos. Olha, 1, certo? Na mesma argolinha. E 2. Então, olha aqui como ficou, certo? Feito isso, olha, você vem aqui novamente em cima das correntinhas de base e vai sobrepor um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, gente, agora eu vou colocar umas pedrinhas para ficar de miolo da nossa florzinha. Só que aí você pode usar pérolas, pode usar a sua preferência. O que eu tinha essas aqui, eu resolvi aproveitar elas, tá? Então, agora a gente vai subir com cordão de 11 correntinhas. Olha, um ponto baixo, 11 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
certo? Aí eu solto, eu venho com a agulha mais fina, passo a agulha, a pedrinha na ponta da agulha, olha. Aí eu venho aqui, nessa argolinha que eu soltei, eu vou arrastar, passando ela dentro da pedrinha, olha. Certo? Aí, você fez isso aí, aqui, você volta com a sua agulha novamente e vai fechar, olha, uma correntinha, duas, certo? Aí, depois, você volta aqui na base, olha, e conta duas correntinhas depois da nossa pedrinha, ou da pérola. Olha, uma, duas, e vai laçar a próxima, e vamos trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixíssimo, olha. E assim você vai fazer até a última correntinha de base. Então, olha aqui como fica, tá vendo, gente? Olha. Cheguei no último pontinho, olha, eu vim trabalhando só ponto baixíssimo. Eu volto lá na minha base e, novamente, eu vou sobrepor um ponto baixo. Olha, trabalhei um ponto baixo. Eu subo com um cordãozinho de 11 correntinhas novamente. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dou uma puxadinha e venho novamente com a agulha mais fina e com mais uma pedrinha, olha. Passei aqui, eu venho aqui, olha, e arrasto essa pontinha, passei tendo a pedrinha, aí eu trabalho duas correntinhas depois que eu passo a nossa pedrinha, olha, uma, duas, e depois da pedrinha eu conto duas correntinhas, olha, uma, duas e laço a próxima. E vou trabalhar até o finalzinho desse cordão de correntinhas, somente pontos baixos. Dentro de cada correntinha de base, um ponto baixíssimo. Ponto baixo não, um ponto baixíssimo. Cheguei no meu último pontinho, eu volto novamente na minha base e vou sobrepor um ponto baixo. Olha aqui como vai ficando, gente. Então, olha, tá vendo? Olha aqui. Novamente, a gente vai trabalhar mais um cordãozinho de 11 correntinhas para fazer mais um desse aqui, olha. Olha, aí eu venho novamente e faço a mesma coisa, olha, passei, trabalho mais duas correntinhas, olha, uma, duas, pulo duas depois da pedra, olha, uma, duas, e vou trabalhar até o finalzinho do cordão, somente pontos baixíssimos novamente. Cheguei no meu último pontinho, olha, do ponto baixíssimo, eu venho aqui na minha base e novamente eu trabalho um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, agora eu vou subir, gente, com o cordão de 10 correntinhas. Trabalhei as 10 correntinhas, gente, eu venho aqui, olha, laço a primeira correntinha inicial, olha aqui, ó, certo? Eu levo a minha agulha lá, laço, certo? E fecho com um ponto baixíssimo. Olha, fechei com ponto baixíssimo, eu solto, olha aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Eu já venho, eu trabalho um ponto baixo, certo? Mais um, então, são 2 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos altos, aqui dentro desse espacinho de base. Então, são 2 pontos baixos e 9 pontos altos. Trabalhei os 9 pontos altos, olha, 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Aí, eu faço uma correntinha. Volto novamente nesse mesmo espacinho de base e vou sobrepor novamente mais 9 pontos altos. Trabalhei os 9 pontos altos, aí eu volto novamente e trabalho mais 2 pontinhos, olha, 1, 2 pontos baixos, certo? Volto aqui, olha, nessa mesma argolinha e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu venho nesse primeiro pontinho aqui, olha, de base, e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, dou uma puxadinha e corto uma pontinha, certo? E essa pontinha que a gente puxa,
bem puxadinho para ficar amarradinho e vai esconder essa pontinha no avesso entre os pontos. E olha aqui, gente, como fica. Olha aqui que lindinho. Ele fica um lacinho. Aqui nessas pontinhas agora, a gente vai trabalhar as nossas florzinhas. Olha que amor. Então, você vai fazer isso aqui, olha. Você pula um e trabalha no próximo. Pula um e trabalha no próximo. É a mesma coisa, todos eles. A diferença é só essa. Você vai pular um e trabalha no próximo. Pula um e trabalha no próximo. Por isso que tem que ser números pares, tá? Essas argolinhas, essas que tá fazendo a vez da folhinha, tem que ser números pares. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa duna na cor, certo? Deixa eu ver o número da cor aqui, que eu esqueci. É 9059, tá, gente? Agora aqui, gente, olha, tá vendo? Eu vou vir aqui, olha que amorzinho que ele fica. Eu vou contar 7 pontinhos de dentro pra fora. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º pontinho. Eu vou levar a minha linha, agulha, e vou prender a minha linha com um ponto baixíssimo, certo? Aqui a gente prende com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai vir bem na pontinha, aqui, olha, nós temos 2 correntinhas de um lado e 2 do outro. E atrás da nossa pedrinha, a gente tem uma argolinha. Então, você vai trabalhar aqui, aqui e aqui. Aí, você vem aqui, olha, nesse primeiro espacinho aqui, olha, e já trabalha um ponto baixo. Olha, trabalhou um ponto baixo, uma correntinha. Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor 2 pontos altos. 1, 2. Certo? Aí, você vai trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Volta no mesmo espacinho de base e mais 2 pontos altos. 1, 2. Certo? Faz uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui, olha, prendi com ponto baixíssimo, vim nesse primeiro espacinho, um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Agora, eu vou atrás da pedra, aonde tem uma argolinha, e nessa argolinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto baixo, certo? Agora, eu trabalho 4 correntinhas novamente e um ponto baixo. Então, nessa argolinha aqui, eu trabalhei um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo. 6 correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, olha, do ladinho, nas 2 correntinhas, e trabalho aqui, olha, um ponto baixo, uma correntinha, e vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Desculpa. Um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Olha, um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas, certo? Olha aqui, ó, 2 correntinhas. E venho no próximo, olha, trabalhando a mesma coisa que você fez nessa florzinha, você vai fazer aqui, olha, um ponto baixo, tá vendo? Eu trabalhei 2 correntinhas e fui lá. Um ponto baixo, uma correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Olha aí. Então, eu trabalhei um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Volta aqui, olha, com uma correntinha e um ponto baixo. Feito isso, eu vou lá na argolinha que fica atrás da nossa pedrinha, olha aqui, gente, tá vendo? E laço ela, olha, com um ponto baixo. Feito isso, eu trabalho 4 correntinhas, 3, 4, novamente um ponto baixo. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto baixo.
trabalho novamente 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo, certo? Olha, aí eu venho nessa argolinha que tá ao lado aqui, já com um ponto baixo, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, 2 altos, 2 correntinhas, 2 altos, uma correntinha e um baixo. Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Vou no próximo paviozinho, olha. Tá vendo? No próximo cordãozinho aqui, ó. É como se fosse o galinho da nossa folha, né? Trabalho 2 correntinhas, olha, 1, 2, e vou direto lá. E vou fazer aqui nesse a mesma coisa que eu fiz nessas outras 2 florzinhas. Olha aqui, gente, tá vendo? Feito isso, olha, eu venho aqui, trabalho o ponto baixo, venho aqui, olha, e conto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º pontinho, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, vou cortar uma pontinha, essa pontinha a gente esconde atrás das nossas florzinhas com auxílio de uma agulha. Tá, gente? Olha aqui como fica lindo, tá vendo? Aqui, se você for usar a pérola, você usa número 8, tá? Olha que lindo, fica o miolinho. Então, para fazer esse centro de mesa, como deu 21 lacinhos, a gente vai precisar de 63 pedrinhas ou pérolas, certo? Olha que lindo. Agora, gente, nós vamos trabalhar nossas flores. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Você pula um e trabalha no próximo, pula um e trabalha no próximo. E assim você faz todo o contorno. E olha que lindo que fica o nosso trabalhinho bem abertinho, olha. Não tem nenhuma ondinha, olha aqui, ó, tá vendo? Tô puxando ele, né, pra vocês verem, olha, tá vendo? Olha, certo? E as flores, gente, as flores eu não vou ensinar ela, porque a gente já tem um vídeo completinho ensinando a fazer as flores, fazer os botões, tudo direitinho, tá? Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo das flores, tá? Para decorar esse caminho, nós vamos precisar de 4 iguais, certo? De 4 florzinhas vermelha iguais, olha, 2, 3 e 4, certo? Olha, lembra, igual eu falei para vocês, eu vou deixar o link do vídeo completinho das flores para vocês. E 2 florzinhas dessa aqui. E 14 folhinhas, tá, gente? Olha que linda que elas são. Agora, eu vou explicar para vocês como eu vou fazer para colar as nossas florzinhas, que eu uso a cola quente da Círculo. Como eu falei para vocês, eu vou precisar de 2 bastão de cola quente. A cola quente, gente, para elas colar mesmo, não desgrudar, você tem que usar uma cola de boa qualidade. No caso, eu uso a cola da Círculo, mas a Círculo também tem a cola universal e também tem a cola pano, que é ótima. Você pode lavar que não vai soltar. E você pode estar costurando também. Você vai virar o seu trabalhinho meio de ladinho, olha, vai posicionar assim, olha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, você vê que a folhinha tá meio de ladinho. Aí, você decora também do seu jeitinho aí, olha. Eu venho aqui, eu vou pegar a minha cola quente, eu passo aqui, olha, na folhinha, aqui, e colo. Venho nessa aqui, passo a colinha aqui e colo. As pontinhas só. E venho na outra, a mesma coisa. Colei as pontinhas, aí eu venho na flor laranja, eu vou passar uma quantidade de cola bem generosa no fundinho e venho aqui, olha, e vou assentar ela e segurar, certo? Feito isso, eu venho aqui na vermelha, faço a mesma coisa, só no miolinho, e vou fazer isso aqui. Que depois que a gente tiver com as peças já prendidas aqui, ó, presa com as colas, aí depois você vem contornando com a cola e colando todas essas pontinhas. Feito isso, aí você vem aqui, olha. Deixa eu puxar a câmera pra cá. Você coloca uma folhinha assim, outra assim, sempre passando a colinha nas pontinhas, que aí depois a gente vem com a cola fazendo o acabamento, certo? Aí você vem aqui, olha, com este, passa a cola quente aqui na pontinha e centraliza bem no meinho das folhas, certo?
Aí, a gente tá montando o nosso arranjinho, olha. Aí, você vem aqui, vai pegar a folhinha vermelha e fazer essa posição dela, certo? Aí, você vem com as duas folhinhas, a mesma coisa aqui, olha. E vem com outro deste aqui, fazendo a mesma coisa, olha. Aí, você vai. Depois que você montou o seu arranjinho, você vai pôr na cola bem no centrinho de cada pecinha, certo? Aí, você vem contornando com as colas e colando as pontinhas e prendendo todo o arranjinho. Do mesmo jeito que você fazer desse lado, você vai fazer do outro lado, bem centralizadinho. Está pronta a nossa aula de hoje, gente. Olha que lindo. Lembrando que todo o material vai ficar na descrição do vídeo, certo? Todo o material das flores, do centro, tudo vai estar na descrição do vídeo. E também o link das flores, que nós já temos o vídeo completo das flores, das folhas, do botão, tudo completinho. Então, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui, gente. Olha que amor que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que lindo, que harmonia mais gostosa. Olha as cores, tá? Gente, um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.